Olá! Hoje a gente vai mergulhar no movimento intelectual que deu a que falar no início dos anos 2000, os chamados Novos Ateus. São autores que realmente trouxeram o debate sobre religião de volta para o centro, né? A gente tem aqui um texto bem interessante que destrincha as origens deles, as ideias principais e também as polêmicas que eles geraram. Então a nossa missão aqui é entender quem são esses pensadores, o que eles defendiam e por que o trabalho deles causou tanta reação. O material fala de uma confiança muito grande deles e uma, tipo assim, indignação moral sobre os efeitos da religião. Vamos dar uma olhada nisso? Os nomes que sempre aparecem são Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett e Christopher Hitchens. E é curioso que esse nome, novo ateu, na verdade veio da imprensa, não deles. Exato. E olha, embora eles venham de áreas diferentes, o Dennett é o único filósofo mesmo de formação ali no grupo principal, eles compartilham sim uma base comum. Tem um pilar, digamos, metafísico. Eles negam qualquer coisa sobrenatural ou divina. Ponto. Certo. Depois o pilar epistemológico, sobre como a gente conhece as coisas. Para eles, a crença religiosa é irracional. E aqui a ciência entra com tudo. Essa ligação com a ciência parece fundamental para eles, né? Sem dúvida. E por fim, um pilar ético bem característico. Eles defendem uma moral secular, mas que seja universal e objetiva. Isso é interessante porque diferencia eles de ateus anteriores, tipo Nietzsche ou Sartre, que foram por caminhos mais relativistas na moral, sabe? Falando em racionalidade, o jeito como eles definem a fé é bem direto, quase combativo. O Dawkins fala que é confiança cega, sem evidências. Chega a dizer que é um mal. Pois vá. O Harris diz que é uma permissão para acreditar sem provas. E o Dennett até joga uma ideia intrigante. Será que as pessoas acreditam mesmo em Deus? Ou elas acreditam na crença em Deus? Tipo, acham que acreditar é bom. Sim. É uma ruptura bem clara com aquela tradição filosófica que tentava, conciliar fé e razão. Essa visão deles se apoia em duas coisas fortes. O cientificismo, a ideia de que a ciência é a melhor ou talvez a única fonte de conhecimento. Aquela coisa de que só a ciência explica. Isso. E o evidencialismo. Só se deve acreditar naquilo que tem evidência. Aí a conclusão deles é direta. Não tem evidência científica para Deus. Então, a crença não se justifica. Simples assim para eles. E os argumentos deles contra a existência de Deus? O texto diz que eles nem sempre se aprofundam tanto nisso nos livros, mas tem um que ficou famoso, o do Dawkins, né? A jogada definitiva do Going 747. Ah, sim. A ideia básica é que um Deus que pudesse projetar o universo teria que ser super complexo, né? E por isso improvável. Aí precisaria de uma explicação ainda maior para ele mesmo, o que levaria a uma regressão infinita, tipo, quem criou o Criador? Esse argumento deu muita discussão. Os críticos falam que ele talvez simplifique demais os argumentos clássicos a favor de Deus, sabe? A teologia tradicional, por exemplo, muitas vezes pensa Deus não como complexo, com partes, mas como algo fundamentalmente simples, um ser necessário, autoexistente. Ele seria o fim da linha causal, não o começo de outra regressão. E entendi, é uma discussão filosófica mais profunda sobre o que é complexidade e existência. Exatamente. É bem mais complexo do que parece à primeira vista. Ok, então se não há Deus, como esses pensadores explicam por que a religião existe em todo lugar desde sempre? Bem, eles tratam a religião como um fenômeno natural, que pode ter raízes na nossa biologia, na evolução. O Dawkins, por exemplo, ele sugere que pode ser um subproduto de algo útil. Um efeito colateral? Isso. Tipo, a tendência de crianças acreditarem no que os mais velhos dizem. Isso ajuda a sobreviver, né? Evitar perigo. Mas, como efeito colateral, deixaria as crianças abertas para aceitar as crenças religiosas dos adultos. O Dennett também vai por essa linha evolutiva, né? Sim, ele tem aquela ideia do HAD, o dispositivo de detecção de agentes hiperativos. Seria uma tendência mental nossa, formada pela evolução, para ver intenção, agência por trás de coisas complexas ou sem explicação. Uma doença, alguém fez isso. Uma ferramenta para entender o mundo que às vezes dispara errado. Exato. Vendo agentes, deuses, espíritos onde não tem. Uma ferramenta útil, mas que pode levar à religião. Além dessa crítica mais, digamos, intelectual, tem uma crítica moral muito forte nos trabalhos deles, né? Talvez o Dennett seja um pouco mais cauteloso, mas os outros... Com certeza. Harris, Dawkins, Hitchens, eles são bem explícitos em condenar o que eles veem como os resultados ruins da religião na história. Guerras, intolerância, freio no conhecimento.
E eles ligam as duas críticas, a epistemológica e a moral. A fé sem base, para eles, leva a atos ruins. E isso se estende para a análise dos textos sagrados, tipo a Bíblia ou Alcorão? Sim, eles analisam esses textos e apontam o que consideram falhas morais, leis que hoje parecem bárbaras, a ideia de um pagar pelo pecado do outro, e também erros factuais, contradições. A conclusão deles são obras humanas, com erros, não revelações divinas. Aquela descrição famosa do Dawkins sobre o Deus do Antigo Testamento resume bem isso, né? Sim, aquela frase forte. Então, se eles criticam tanto a base moral religiosa, qual é a alternativa que eles propõem? Eles rejeitam totalmente o relativismo moral, aquela ideia de que tudo vale. Eles propõem uma ética secular, baseada na nossa natureza, na razão. O Harris, por exemplo, diz que a moral se baseia no bem-estar e no sofrimento dos seres que sentem. Isso a gente pode avaliar com a razão. A origem dessas intuições morais estaria na nossa biologia. Mas aí entra aquela questão filosófica que o texto levanta. A biologia pode explicar por que a gente tem sentimentos morais. Mas será que ela consegue justificar que esses princípios são verdadeiros, universalmente? Explicar de onde veio uma crença não é o mesmo que dizer que ela está certa, né? Exatamente. É um ponto-chave nesse debate todo sobre ética e natureza. E para a questão da realização pessoal sem religião, eles sugerem outras coisas. O Harris fala de meditação, espiritualidade sem Deus. O Dawkins encontra maravilha na ciência, o Hitchens na natureza e o Dennett numa curiosidade humilde diante do universo. Fazendo um resumo, então, para a gente fechar. Olha, os novos ateus, eles marcaram uma época. Foi uma crítica muito assertiva, muito pública à religião. Tudo ancorado numa visão naturalista do mundo, numa confiança muito grande na ciência e na defesa de que é possível ter uma moral secular objetiva. O legado deles, sem dúvida, é um debate que continua aí, bem intenso, cruzando filosofia, ciência, cultura. Fica então talvez uma pergunta para a gente pensar. Numa visão que valoriza tanto a razão científica, a prova empírica, como é que ficam aquelas experiências humanas, tipo, sentir um propósito na vida, ficar maravilhado com uma obra de arte ou com a natureza, coisas que parecem escapar um pouco a uma explicação só científica, quantitativa. Fica aí para refletir. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.